amigos turfistas, estamos aqui, mais uma edição do Papo com Lopes, edição número 11, e 11 é número de craque, então o número de craque a gente tem que trazer ele, Luiz Alberto Rodrigues de Souza, um grande amigo que a gente tem aqui, uma das pessoas mais agradáveis que você pode ter o prazer de conhecer, turfista nato, criador, proprietário, torcedor do Fluminense, é um cara de bom gosto. Então hoje a gente vai conversar com o Beto aqui que... A gente até já gravou esse programa, mas ficou tão bom que a gente resolveu gravar de novo. Não é mesmo, Beto? Verdade. O vento aí atrapalhou a primeira gravação, mas a gente conseguiu reunir o tempo aqui. Vamos fazer a segunda edição aqui do Papo com Beto. Nesse meio tempo deu pro Fluminense perder mais uma, pra gente ficar... Mas sabe o que foi o problema? O problema foi que naquele outro a gente citou o JRF. Não se fala o nome. Rapaz, foi isso. Eu tenho certeza que foi isso. Se não foi isso daí, rapaz, foi bem perto. Porque se a gente não tivesse falado nada, era só a gente continuar o programa. Já tava publicado, o pessoal já tinha batendo palma pra gente, mas não. Aí nós falamos naquele cara, deu isso. Roberto, tanta história para contar, tanta coisa. Vamos começar logo com uma coisa boa. Um dos melhores cavalos em atividade agora no país é o Chris Five. O Chris Five é um filho da Kate Five. E a Kate Five foi sua, né, Beto? Foi minha. Nesse final de campanha dela, um bom tempo foi minha. Bom tempo ela foi sua, né? E quando para ser exato, minha e do Léo de Sociedade. Do Dr. Léo Puri, né? E aí, mas quando ela foi para reprodução, você tinha direito a algum filho dela? Como é que foi? Fernando, deixa eu te contar o que aconteceu. A Kate Five é uma égua ela tinha uma filiação muito boa, ela tinha uma mãe muito boa. E ela era irmã daquele cavalo do Sérgio Barcelos, o Quito Hope, que foi um monstro na areia. Monstro na areia, corria muito. E ela foi uma égua que teve muitos problemas, quer dizer, da parte que esteve com a gente, ela teve uma linfangite, perdeu muito peso, deu trabalho para curar. Depois ela foi pro centro de treinamento, chegando lá ela teve um dia inscrita e quando o cavalariço foi tirado do boxe para viajar, ela estava com a cara desse tamanho e uma cobra jararaca dentro do boxe. Então ela teve que logicamente fazer forfés, correr atrás de soro antiofídico e tal, mas recuperou-se também. E para finalizar, naquela tragédia que teve lá no centro de treinamento, que morreram inúmeros cavalos, ela se salvou, mas não tinha socorro, não tinha nem como resgatar os cavalos. Eles improvisaram um cercado lá no meio da lama e ela ficou lá misturada com cavalos, éguas. Os cavalos que sobreviveram ficaram todos juntos durante alguns dias até que o socorro pudesse chegar. Então ela foi uma égua assim, muito valente, uma égua assim, uma delícia de ter. E aí o que aconteceu? O Léo tem uma amizade muito grande, eu também, com o pessoal do Cruz de Pedra. O Cruz de Pedra já levou algumas éguas do Léo para lá, Universal Rara, Fantasias de Amor. Universal Rara... foi eleita a melhor reprodutora do ano. É verdade. E eles se interessaram muito pela Kate Five. Então nós fizemos uma seguinte sociedade, quer dizer, o primeiro produto dela ela seria coberta pelo Christines Outlaw, e o primeiro produto seria meio a meio, metade do Cruz de Pedra e metade nossa, que foi o Cabuló. Que é um bom cavalo também, não é um padrão do Chris Five, mas um bom cavalo também. Acabou que por interesse até mais do Cruz de Pedra, ele resolveu botar o cavalo no leilão. E ou a gente comprava a parte deles, ou então deixava ele sair, que acabou sendo o que aconteceu. E outra coisa, e o Chris Five, não sei se você sabe, foi o segundo e último filho da Kate Five, que ela morreu no parto dele. Morreu. Ele foi criado por ama de leite. E, quer dizer, então foi uma égua que deu grandes alegrias em campanha e uma alegria maior ainda. E ela corria como ele corre? Ela corria atropelada? Não, ela corria, ela era uma égua tão boa, que ela ganhou pra gente de 1.200 a milha. E dependendo do páreo, teve vez de a gente correr ela quietinha para atropelar, teve gente de chegar, até montou um dia, nesse dia o H. Fernandes, eu falei, larga e vai para frente. Ele falou, mas como? Vai que não tem ninguém ligeiro, vamos nós. E ela ganhou, foi até a última corrida dela. Ganhou misturada com os cavalos, uma milha de ponta a ponta. Uma égua bem, muito boa, bem versátil, né? Bem versátil, muito boa de ter. E ele tem uma atropelada, o Chris Five tem uma atropelada fulminante. Essa corrida dele foi ele vinha de parada, tinha tido alguns problemas, não largou bem. Entrou na reta última dos corpos, quando a Jane Alves fez correr, só corria aí. 100 metros ele tomou a ponta. E os últimos 100 metros, não sei se você reparou, ela fez posição. O cavalo, eu tive a oportunidade de almoçar semana passada com o Jorge. O Jorge estava esfuziante, né? Cavalo
voltou, foi o cavalo, um dos cavalos que ele comprou na volta dele ao turf. Então é uma história bem bacana, né? Você fazer parte dela é uma alegria, né? Porque pra gente que gosta disso aqui, né? Eu conheço o Jorge teve cavalo com o Léo, inclusive. Mas, pô, eu no dia que ligou o presidente da República aqui, eu não aguentei. Eu tava no jockey e fui pra rádio tirar foto. me senti um pouquinho no direito de participar da foto também. Não, mas tem todo o direito. Porque você teve, eu me lembro, assim, de outros cavalos bons que você tinha uma égua que eu adorava, a Indiana Pacer. Pô, a Indiana Pacer foi outra maravilha. Fernando, a Indiana Pacer nunca correu um páreo de turma. Ela estreou ganhando um clássico, a segunda cuida com o clássico e toda a campanha dela foi em provas clássicas. Ela nunca correu um páreo de turma. Acho que é só, diferente do Balabari. O Balabari correu primeira vez, ele correu na turma, depois ele só correu prova clássica, né? A Indiana Pacer foi muito engraçado porque ela era uma potranca muito mansa. E ela, em trabalhos, ela era uma potranca absolutamente normal, não mostrava nada demais. Trabalhando, mas logicamente na manta, sabe, sem apertar. E o Léo, na geração dela, tinha uma outra potranca chamada Tuto Amore, que era daquele Aras do Verde Vale, que era lá em Santa Catarina. Sim. Que era uma potranca criação do Mondesir e era uma máquina de correr. Então, um dia ele tinha que trabalhar 1000 metros a Tuto Amore, precisava de uma parelha. Aí botou a Indiana Pacer. E botou a Indiana Pacer, as duas de cilinho, mas todo mundo achava que a Tuto Amore ia ganhar fácil. O que aconteceu? A Indiana Pacer fez 62 mil metros, gol da outra por uns 6, 7 corpos. Nossa. Assim se modificou completamente, quer dizer, de cilinho, de parelha, ela mostrou outra égua e estava pronta. Ela era uma égua que não era bem nascida, mas ela assim, final de novembro ela estava pronta para correr, só tinha par em janeiro. Aí ficamos tenteando para estrear no Ministério da Agricultura. Pô, naquela época, a favorita do par era uma égua que depois devia até ser uma boa mãe também, a Estroika. Era só para potranca de estreante. A Estroika tinha na Gávea com o Sampaio, o maior trabalho dela era uma linha menos 64. E era barbada. Pô, na pista tinha 62. O que você acha? Pule de 8,60 na estreia. O que você acha, Fernando? Nossa senhora. Teve muita gente feliz. Ela era muita gente. Ganhou quanto? Você lembra, Beto? Olha, ela ganhou 4 corridas. Ela teve uma campanha curta, porque ela na primeira campanha ela quebrou um joelho. O Flávio Carneiro quis operar, o Léo não quis. Aí demos um tempo e tal, o Léo achou que só com repouso ela... E voltamos na segunda campanha, ela voltou ganhando corrida e quebrou o outro joelho. Nossa. Quer dizer, aí fica difícil, né? Aí acabou que ela teve uma campanha curta. Aí vendemos ela para o Área das Estrelas. E ela foi para a reprodução. E teve uma outra também boa, Menina de Luca, né? A Menina de Luca foi mais ou menos um tipo Cage 5. Comprei ela também baratinha num claim. Num claim? Ela correu em São Paulo. Ganhou o clássico Donete em São Paulo. Foi uma festa enorme. Fernando, eu nunca tinha corrido um cavalo em São Paulo. Nunca? Nunca. Pô, fomos com a Menina de Luca e ganhamos. Também vendi pro Área das Estrelas também. Eu me lembro, essa Menina de Luca, eu já me lembro melhor do que a Indiana Pacer. Eu me lembro dela ter ido correr lá em São Paulo. Agora, esses cavalos assim, sempre que você entrou no turf, desde sempre o seu parceiro é o Léo, né? Léo. Não, eu comecei... Bom, o primeiro cavalo que eu tive, eu ia fazer vestibular. Juntamos uma garotada e compramos um cavalo. O Léo era amigo de tribuna, até que resolveu ser treinador. Aí eu não sei se o primeiro cavalo que ele teve foi meu, mas certamente um dos primeiros. Não tinha nem matrícula, ele escrevia em nome do... Como era o nome dele? Agora me falho. Porque negócio, se a gente não estivesse gravando, você tinha lembrado, né? Como a gente está fazendo o programa, é claro. Aí depois ele recebeu a matrícula dele e dos cavalos que eu tive, Fernando, eu tive... Muitos, mas muitos mesmo foram em sociedade com o Léo. Sociedade com o Dr. Léo, né? A gente e como a gente está conversando, tem muita gente que pensa que são irmãos mesmo, né? Tem, muita gente pensa que nós somos irmãos. Inclusive, olha, o Léo é 15 dias mais velho que eu só. Então são... O Léo é de 16 de agosto, eu sou de 3 de setembro. Quase não vamos dizer o ano, que senão... Não. Senão interditam. Não pode, esse negócio de idade a gente não tá liberado para falar. Mas, Beto, aí... ter esses cavalos assim é uma alegria. Você vê um cavalo seu ganhar é uma emoção sem igual, né? Porque você tá aqui, você é apostador, você gosta do turf, você gosta do cavalo do Arara. Mas o seu cavalo, né, é uma emoção. E a emoção a primeira égua que eu levei para criar, e
quando ganhou a primeira vitória? Foi igual? Pô, eu foi vi igual, nascer, cara. Foi igual, melhor do que a gente faz. Você entrou na ré pra tirar foto de novo, né? Tirei. Tô muito satisfeito. É um avô praticamente, né? Não, e você acompanha, eu ia todo, de 15 em 15 dias eu horas ver, acompanhar, tira um monte de foto, e levava a mulher, levava os filhos, pô. É que nem agora, né? Porque agora, antigamente se você vinha no Jockey, era impossível você vir aqui e não encontrar o Beto. Agora não, agora você procura onde está o Ike, é o Ike, a Clarice e a Manuela. Procura onde estão esses três aí, que são os netinhos do Beto, é onde ele vai estar. Entendeu? É onde ele vai estar. Pode crer que antes de vir para aqui, qual foi o programa? Hoje já levei o Ike na natação. O Ike na natação. Então a gente já sabe. Encontrando o Ike, Clarice e Manuela, você encontra o Beto. Gente, dá uma paradinha aqui, primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. Olá amigos, voltamos aqui para a segunda parte do Papo com Lopes. Se a gente fosse contar as histórias que a gente ficou conversando enquanto a gente fazia o intervalo, o programa vai dar umas 2 horas mais ou menos, né, Beto? Por aí, ou mais. Porque eu sempre conto para todas as pessoas que eu conheço, já contei, enquanto o Beto não sabia disso, ficou sabendo na gravação que a gente fez da outra vez. Eu tenho uma passagem com o Beto maravilhosa, a gente sempre soube que o Beto entendia muito de cavalo, que era um cara que vinha aqui de manhã, que conhecia os cavalos pelas marcas da testa, sabia tudo quanto é trabalho. Eu tô com um grupo de amigos e fui no restaurante. Quando voltei do restaurante, antigamente no restaurante aqui da Social tinha aquele telefone, do Teletuf. Quando eu volto está Beto, armado no telefone, falando. Aí eu passei muito disfarçadamente, vou escutar, peraí. Não vou me lembrar o nome o número que foi, mas vamos lá, é sexto 2, 150, vamos lá. Aí eu olhei o programa, sexto 2, para em 2.100 metros, a Hélio Sampaio, Aras Fátima e Márcio, o cavalo, o retrospecto dele, você olha para o retrospecto dele, você chora. Eu falei assim, não é possível, eu ouvi errado. Aí eu falei assim, pô, peraí, lá com meus amigos, e aí, descobriu alguma barbada? Eu falei assim, ó, o cara que mais entende de corrida aqui tá jogando esse sexto 2. O cara falou, mas que isso? Olha o rateio. Isso aí, rapaz. Ele tá jogando, a gente vai jogar junto. Vambora. Eram uns 6 ou 7. Todo mundo jogou o cavalo. Eu joguei, né? Eu fui mais modesto, né? Falei, peraí que esse cavalo eu posso ter ouvido errado. Ainda fiz uma defesa. Rapaz, no meio da reta, o cavalo do Fátima Márcio devia ter uns 5, 6 copos na frente, ganhou por uns 10. Só o Beto gritava aqui na coisa, e ele gritando de um lado aqui, que você ficava aqui na arquibancada, na parte alta aqui, né? E a gente gritando desse lado de cá. Era só o nosso grupo gritando. Então, é assim, era um cara, Beto é um cara que, essas matinais, você vinha, né, Beto, antigamente os cavalos aqui eram muito mais simples, né? Os dias foram para o seu treinamento, é difícil a gente ter essa facilidade que tinha hoje em dia, mas tinha até o André também, seu filho, né, o André Rodrigues, que trabalha na TV TUF, aí trabalha no TUF Internacional, na PMU. O André é uma máquina, né, tem uma memória também prodigiosa. Ele passou a vir também uma época junto com você, porque dos filhos, o que mais pegou o amor pelo TUF foi o André. Foi o André. Eu tenho um filho, o meu caçula, andou vindo uma época também, depois... Isso eu me lembro até de ter visto já o André com outro irmão dele, mas esse ficar mesmo, só o André que ficou, né? E era uma época que você conseguia ver esses trabalhos aqui, você deve ter, para os teus estudos, para tuas coisas, você deve ter conseguido
descobri coisas maravilhosas aqui no Trabalho de Manhã, né, Fernando, se eu for te contar de história, a gente vai ter que fazer esse tipo seriado Game of Thrones. Não, mas Game of Thrones não, Game of Thrones morre. Olha, o Celso Afonso foi que me indicou um dia, falou assim, vê Game of Thrones. Mas olha, não se apaixona por personagem, porque todo personagem principal morre. Então, só não pode ser assim, mas mas tem muita história. Tem uma história também de um cavalo do Zezinho. E essa história. Fercrop? Pode ser? Essa história é muito citada. Zezinho, se ver, vai lembrar. O Fercrop é o seguinte, Fernando. Foi na época daquela Copa Velocidade. A NPCC, né? Isso. Então, o Fercrop era um dos candidatos. Nas seletivas, né? Ele ia participar de uma das seletivas e era um cavalo que trabalhava bem, sem ser nada assim excepcional. Haviam outros aqui na Gávea que trabalhavam melhor do que eles. Mas uma segunda-feira o jockey liberou a grama para os potros reconhecerem a grama. E o Fercrop fez um trabalho espetacular na grama. Bom, quis o destino que, devido a ter chovido muito, as seletivas foram na areia, foram transferidas para a areia, e ele acabou não se colocando, não se classificou e fez uma corrida fraca. Voltou depois de novo na areia, voltou a fazer uma corrida regular e apareceu inscrito na grama. No primeiro páreo de uma sexta-feira, um páreo fraco, o Carlos sem retrospecto. E o Fercrop lá anotado. O Fercrop lá na grama, né? Bom, aí que bom, desfecho não preciso te falar, né, Fernando? O massacre da Serra Elétrica, né? E tem outros casos, depois de contar um outro caso também. O Aras Anderson trabalhava aos domingos, o treinador era o Marchand. Era o Marchand. Bom, e apareceu uma potranca pretinha. E, pô, eu não sei quem é, não perguntava, nunca perguntei nada a ninguém, nem o Léo perguntava nada. E tô marcando, e a potranca é boa, Eu tô crente que ela é uma potranca há 2 anos, tal, se preparando para estrear. Um belo dia aparece uma égua de 4 anos, inédita do Anderson. 4 anos perdedora. Eu tô olhando os animais chegarem pelo caminho do prado, quem é? A pretinha. Pô, ela era barbada no 2 anos perdedor, agora você imagina no 4-0. Pô, essa égua foi uma égua boa, os filhos dela foram bons e os netos dela foram bons, chamado Acrorama. Mas ela estreou no 4 perdedor. São essas. Então, mas naquela época, Fernando, não existia esse treinamento, só existia aqui na Serra o Capua. Então, os cavalos ficavam na Gávea. E o paddock, o lugar de entrada e saída da raia era aqui, do lado da tribuna. Então você via o cavalo entrar, via o cavalo sair, via para que treinador ia. Não tinha aquela parte onde os treinadores ficam lá, eles ficavam todos aqui, né? Ficavam todos aqui. Então, você conhece. Eu com o tempo, eu fui desenvolvendo uma série assim de procedimentos para me facilitar. Porque senão também, para lembrar, porque depois que você trouxe o André, deve ter facilitado um pouco, porque eram 2 para anotar, né? Mas sabe o que eu fazia? Por exemplo, em matéria de potros, eu ia para os leilões e, vamos dizer, copiava as marcas, os sinais dos cavalos. E para quem o leiloeiro anunciava que ele tinha sido vendido, e pelo proprietário você sabia para que treinador ia. Então depois eu fazia um resumo de, vamos dizer, treinador, João Limeira, pô, esse vão pro João Limeira. E depois você ficava acompanhando aqui, tá entendendo? Então você já sabia pelos sinais que cavalo era aquele. E quando você não sabia, você dizia, pô, o Limeira tem um alazão de 2 pés brancos que é bom. No dia que apareceu um alazão de 2 pés brancos... É ele mesmo. Isso tudo, o jogo era feito com papel carbono, o talão do Pique 7 era furando, não tinha nada de negócio de internet. Não, e aquela época, tem uma coisa, você não passava na televisão, não tinha páreo gravado para você ver o que você... A sua percepção do páreo tinha que ser na hora do páreo correndo. Então ali você tinha que ver tudo. E guardar na memória para quando o cavalo voltar. Porque hoje em dia é fácil a gente, pô, o cavalo foi quinto, espera aí que eu vou ver a corrida dele, foi quinto. Aí você vê a corrida, você vai lá, tem o filme, separa o filme, volta. Antigamente não tinha, né? E outra coisa, você não tinha o intercâmbio que tem com Cristal, Cidade Jardim. Então você não tinha notícia, vinha um cavalo de São Paulo, tinha na revista lá, mas você não sabia. Você não sabia se a turma era boa? O que acontece? Eu assinei a revista do Cristal, eu comprava a revista de Cidade Jardim, para você ter como estudar as corridas, entendeu?
Mas hoje em dia está tudo muito mais, tá mais fácil, mas está mais difícil. Os resultados, as corridas são mais difíceis e tudo, mas você poder estudar, você poder acompanhar, está mais fácil. Está mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil. Agora, esse caminhão, esse é o caminhão, está passando agora por vocês, o caminhão que atrapalhou a outra gravação, mas vamos tentar continuar aqui. Fernando, eu até mais comecei por conta dos netos. Hoje em dia eu não jogo mais, eu só assisto. Né? Mas mesmo se não fosse por causa dos netos, eu sempre gostei de jogar o que eu via, o que eu estudava. Hoje em dia você, se não escutar, você não joga. Quando você pega um páreo, 10 animais, 8, cada um de um treinamento diferente. Aí o Guione gosta, o Venâncio gosta, o Sampaio gosta. Outro dia tinha um páreo, acho que era o primeiro páreo de terça-feira, eu acho. Corriam 5 cavalos, tinham 8 barbadas. É complicado, né? Eu não me acostumei assim, tá entendendo? Então... Hoje em dia virou só um hobby, uma diversão, você vê, acompanha, escreve. Eu vejo sempre que posso, Fernando. Eu não vou dizer a você que veja 100% dos páreos, eu que pego as crianças na escola. E você antigamente você deixava de fazer essas coisas para fazer o turf. Hoje em dia as coisas que eu já fiz, Fernando, eu tinha prova na faculdade aqui na PUC, 7 horas. Eu vinha para cá às 5, ficava aqui até 15 para as 7, eu saía correndo para prova. Acabava a prova e ia para Cocheira. Minha vida era aqui. Foi o Jorge Mendonça, quando a gente foi almoçar com ele, ele falou que ele estudava aqui no André Murroá, ele pulava o muro para vir assistir os páreos aqui. Pô, o Léo é outro que pulava o muro para assistir. O Léo Cury, né? Pô, Fernando, eu peguei aqui aquela época do Jânio Quadros, porque o menor foi proibido de entrar nos jogos, os menores não podiam entrar. Então nós assistimos lá do estacionamento, vimos a reta de frente, perdimos um pedaço quando os cavalos passavam por trás do totalizador. O Léo e tinha uma turma, não, o Léo não, mas era eu, o Cláudio, pai do Felps, sabe quem é? Sei. Cláudio, o Celso, filho do Mário CT, João Guilherme Vieira, tinha uma turma grande que ficava lá. O que eu estava falando do Dr. Léo é que quando ele teve suspenso uma época, ele morava aqui na Selva de Pedra, ele ficava de binóculo da janela, vendo os cavalos trabalhar e vendo as corridas também, né? Ele tinha, até a gente estava conversando, você falou que ele fez uma sobrecamisa para ele poder identificar. O Joaquim entrava e vestia aquela sobrecamisa, era verde pistache, e ele de casa para poder identificar qual era o cavalo dele. Que coisa, né? A gente passa esse detalhe, essas coisas. Eu acho que é isso que faz. Eu por exemplo, eu gosto muito mais de estudar, pegar o programa para estudar, porque cavalo, em 5 segundos. Vai lá, vai cá. Eu gosto do cavalo que vem de quinta em 12. Quinta em 12, aberto a 6 corpos do ganhador. Sendo que o que foi 7º já ganhou, o 9º já ganhou. É isso que a gente gosta, né? Esse negócio de molezinha, facilidades assim. Dessa parte assim, você ainda sente falta disso, Beto? Desse estudo, dessa observação? Atualmente eu não tenho nem que eu quisesse, eu teria. Para você fazer, tem que fazer bem feito. Bem feito, claro. Entendendo? E você, para fazer de qualquer jeito, eu não tenho tempo, cara. Porque eu tenho a minha casa, pô, ajudo com os netos. Pô, e tenho minha mãe, que é uma pessoa já de bastante idade, tá com problema de até Alzheimer. Então tem que. Não dá, né? Eu não tenho tempo para você fazer bem feito, eu não tenho. É verdade. Mas o que importa é que você conseguiu um tempo para vir aqui e conseguir falar com a gente aí, contar um pouco dessa história aí, contar um pouco dos bastidores aí dessas isso aqui coisas. É apaixonante, Fernando. Se a gente deixar, a gente vai, é o que a gente falou, né? Se deixar, a gente vai conversando e a gente nem entrou naquele negócio do Fluminense, né? Não, deixa pra lá. Melhor não, né? Deixa passar mais uma semana. Vamos passar aqui, porque melhor não. Gente, eu tive aqui o prazer de receber meu amigo Luiz Alberto Rodrigues de Souza. Como eu falei, uma pessoa maravilhosa, um amigo que a gente tem. Qualquer coisa que a gente precisa, é só perguntar para ele, que ele sabe, ele liga, ele ajuda. É um ser humano sensacional. Beto, quero agradecer a sua presença, meu amigo. Tá? Você, meu irmão. Muito obrigado. Tamo juntos. Tamo junto, obrigado. Valeu, gente. Um abraço.